Fala, minha rapaziada, vídeo novo no canal e já vou começar me explicando. Não abandonei, não. É porque na terça-feira ou na segunda, eu ia soltar um vídeo falando sobre as quartas de final da Champions League. Estava gravando com 15 minutos de vídeo, quase terminando, e meu celular simplesmente parou de gravar. Eu fiquei revoltado, falei que não ia gravar mais. E aí foi passando a semana, correria do dia a dia, também não tinha muito assunto para falar específico. Então eu acabei segurando esse vídeo, mas chegamos na sexta-feira para fazer um resumão aí sobre os jogos que eu vi nas competições da Conmebol, Sul-Americana, Libertadores, e já projetando aí a rodada do final de semana no Campeonato Brasileiro também. Fechou? Antes de começar, vou pedir aquela moral de sempre, pô, custa nada para você deixar o like, deixar o comentário aqui embaixo, se inscrever no canal e compartilhar o link do vídeo com a rapaziada que você costuma falar de futebol, certo? Então vamos embora. Cara, na terça-feira, por motivos de vocês sabem, não consegui assistir nada, porque o jogo do Botafogo foi às 7 e eu fui pro jogo, enfim. Então já vou começar falando começar pelo jogo do Botafogo. Cara, que sufoco, né? Desnecessário. Sim, eu vou trazer muito mais sobre o ambiente do que sobre a partida em si. Eu falei sobre a partida lá no TikTok aqui do canal, falei lá no Cariocast também. Cara, assim, um ambiente muito tenso, tá? Que tava no estádio. Muito tenso mesmo. E qualquer erro de passe, erro de domínio, a torcida tava bem impaciente, pegando muito no pé dos jogadores, assim. O Arthur foi um cara muito criticado, o Matheus Ponte foi muito criticado, ele que ganhou a vaga titular do Vitinho depois de uma boa partida que ele entrou bem contra o Juventude no final de semana. Então, o clima não tava legal, não tava um clima leve de apoio, tava um clima de muita cobrança, muita tensão. E o desempenho do Botafogo em campo meio que ajudou nisso, né, cara? Foi um primeiro tempo ruim, mas que o Botafogo poderia ter destravado esse jogo antes, com a chance. Pô, o gol perdido pelo Santi Rodrigues, assim, é inacreditável, né? Não estava impedido, eu achei que estava, vendo lá do estádio, depois eu fui ver que não estava impedido. Ele podia ter dominado, feito qualquer coisa ali, tentou dar um chute de karatê, jogou a bola lá em cima, enfim. Que aquela bola ali entra, o jogo seria completamente diferente, muito provavelmente o Botafogo teria goleado. O gol do Mastrani também é inacreditável, perdido no segundo tempo, que ele nem consegue chegar na bola, perdeu o tempo, enfim. Claro que o passe do Arthur poderia ter sido melhor, mas não dá para um atacante não fazer aquele gol. Mas, enfim, não foi um jogo que o Botafogo criou muito, a gente tem que entender o contexto também. É um jogo de Libertadores, é um time que veio para se defender, que veio para fazer ser... Gente, mas é o cara bobo, né? Enfim, mesmo o cara bobo vindo para se defender, o Botafogo tem que ter armas para quebrar isso. E se não for no coletivo, como parece que o coletivo do Botafogo ainda não está arrumado, tem que ser no individual. Não é possível que os jogadores do Botafogo não tenham a qualidade técnica para ganhar no individual, no X1, driblar e conseguir uma tabela contra os adversários do cara bobo. Mas enfim, eu acho que esse clima de tensão da arquibancada acabou passando pro campo também. Vi um Botafogo muito burocrático, muito lento na circulação de bola. O Marlon Freitas, que 2024, esse lançamento, essa diagonal de inverter de um lado pro outro, ele fazia 10 vezes por jogo. E assim, com uma facilidade absurda, errando lançamentos básicos, erros de passe, Savarino mal tecnicamente mais uma vez no primeiro tempo. O Arthur, os pontas em geral, né? Tanto o Arthur quanto o Santi, com uma falta de confiança bizarra, assim, de partir para cima, de tentar uma jogada a mais, muitas vezes tocando a bola para trás, fazendo a jogada mais simples, assim, que não ia dar em nada contra uma defesa fechada. Se você não tiver o drible, não adianta, e a principal característica, principalmente do Arthur, é essa, e ele pouco tentou, e eu acho que muito por essa pressão e por esse clima tenso que tava no estádio, jogadores com medo de errar, cada domínio a mais, um toquezinho a mais, a torcida já reclamava, e uma demora a mais para fazer um passe, a torcida já reclamava. Então acho que os jogadores sentiram um pouco dessa pressão e uma falta de confiança bizarra dentro de campo, muito burocrático, Botafogo, enfim, precisando muito dos laterais que não estavam oferecendo muito. É preciso começar a pensar na possibilidade do Alex Telles pegar um banco. O Cuiabano mais uma vez entrou muito bem. Ele já tinha entrado muito bem na partida contra o Alaú, lá no Chile. Tinha entrado dando um pouco mais de perigo. E aí, novamente, o Cuiabano entrou muito bem pela ponta. Eu vi muita gente falando sobre o Cuiabano de ponta, né, para fazer uma dobradinha com o Alex Telles. Não sei se eu curto muito a ideia. Eu acho que não vejo nada absurdo de você bancar o Alex Telles por um jogo ou outro. Acho que o Cuiabano é um jogador que tecnicamente pode até ser abaixo do Alex Telles,
mas é um cara muito perigoso, assim, o Cuiabano entra pelo lado esquerdo, ele oferece muito perigo, ele é muito forte fisicamente, nas arrancadas, é um cara que gera muito jogo pelo lado dele, assim, apesar do Alex Telles ter mais essa batida na bola, até defensivamente ser um lateral mais seguro, eu acho que em jogos que o Botafogo vai precisar atacar, que o Botafogo vai precisar pressionar, eu acho que o Cuiabano serve mais justamente por isso, por ser um lateral mais agudo, mais perigoso, mais atacante mesmo, mas eu gostaria de ver ele pela lateral. Ainda não soltei a mão do Santos Rodrigues, é um cara que você vê que tem qualidade, tem algo ali, mas enfim, é isso, queria só trazer um pouco dessa impressão da tensão que tava lá, e o gol do Patrick de Paula desbloqueia tudo, é um gol muito mais de alívio do que de comemoração, né? E o segundo gol do Matheus Martins, Savarino por dentro mais uma vez rendeu melhor na segunda etapa, mas ainda acho o Savarino muito abaixo tecnicamente, tá? Nem falo de ritmo de jogo, não. Acho que errando domínio, errando passe que ele não costumava errar no ano passado. Mas enfim, virando essa página, só assisti esse jogo na terça-feira. Na quarta-feira eu assisti Palmeiras e Cerro Porteño, na segunda tela assim no computador, e assisti Flamengo e Central Córdoba com um pouco mais de atenção. Cara, o Palmeiras começou bem o jogo, até a lesão do Veiga ali. Quando o Veiga se machuca, entra o Felipe Anderson pela direita. Ele vai muito bem, participa da jogada do gol do Richard Rios, depois dos dois gols anulados, né? Tanto do Vitor Roque quanto o gol do Flaco, se eu não me engano, né? Que foi anulado. O Felipe Anderson também participa, parece que vai se encaixando, e quem diria, né, Abel? Que o Felipe Anderson iria render melhor na direita. A gente entende que tem toda essa questão do Estevão. No segundo tempo, o Estevão deu um passinho pra dentro, o Felipe Anderson entrou ali mais pra direita e tal. E foi bem. Parece que é um cara que pode substituir muito bem o Estevão no meio do ano, quando o Estevão for vendido depois do Mundial. E também o Veiga por dentro, principalmente revezando ali, né? Ele e o Estevão jogando por dentro ali atrás do centroavante. Palmeiras fez um bom segundo tempo também. Eu acho que perdeu algumas chances de gol que não pode perder num jogo de Libertadores. O jogo ficou mais vivo do que deveria. O Gatito fez algumas boas defesas, se eu não me engano. Foi eleito melhor em campo, né? Ou não? Não, foi o Rios. Mas o Gatito, na minha opinião, né? Que o prêmio oficial foi pro Rios, mas o Gatito foi melhor em campo, fez algumas boas defesas. O Flávio Lopes entrou perdendo gol, como de costume. Foi um bom jogo do Palmeiras, mas ainda não engrenou. Não é aquele Palmeiras que a gente espera, que a torcida espera. Confusão do Richard Rios. Depois de fazer o gol, o Richard Rios foi lá e fez sinal de silêncio pra torcida do Palmeiras. Cara, eu sou muito contra isso, tá? Eu entendo, o jogador tá de cabeça quente e tal, mas, pô, não dá, né, gente? Não dá, assim, 2025 já, vai mandar a própria torcida calar a boca. Não quer comemorar, não comemora, abaixa a cabeça, faz o gol, abaixa a cabeça e volta. O que eu já acho ruim, tá? Mas assim, tudo bem. Agora, você fazer o gesto pra torcida de calar a boca dentro do estádio, se a torcida não a gente ir corretamente, né? A gente reclama que a torcida vai na porta do CT, que vai pegar os caras na rua, que não sei o quê. A torcida pode reclamar quando, então? Se nem no estádio mais pode criticar, pode xingar, pode gritar, em que momento as torcidas vão poder criticar o time? Nunca. Os jogadores, o time são incriticáveis, é isso? Mas, de novo, é um treinador que vai na coletiva de imprensa e o próprio treinador vai e critica a sua torcida, igual foi na partida contra o Botafogo. O que pra mim também é inadmissível, tá? E eu acho que a Leila deveria virar público e fazer essa crítica a público. Eu entendo, provavelmente deve ter havido uma cobrança, pela que a gente espera, né, da Leila como dirigente. Deve ter havido uma cobrança interna, mas eu acho que isso deveria ter sido público, tá? Não especificamente sobre esse caso, mas em alguma coletiva, alguma aparição pública da Leila, eu acho que ela deveria ter sim falado e criticado a postura do Abel e agora do Richard Rios também, porque, cara, se descambar dessa maneira, se a relação clube-torcida se separar desse jeito, como tá acontecendo no Palmeiras, e não é o primeiro caso, né? Teve o caso do Zé Rafael, teve mais um agora que eu não tô lembrando, que alguém que saiu também, o Breno Lopes, enfim, já não é a primeira vez. Parece que isso tá virando normal e todo ano acontece no Palmeiras. É jogador mandando o dedo do meio pra torcida, é jogador mandando a torcida calar a boca, é treinador criticando a própria torcida em coletiva. Não dá. Não dá. Enfim. E o jogo do Flamengo? Cara, é muito difícil, né? Adversário argentino, Libertadores e tal. Eu vi muita gente criticando o Felipe Luiz por ter poupado. Poupado assim, né? O Gerson começou no banco. Quem mais? Wesley começou no banco, né? Acho que foi isso. Cara, sinceramente, o Flamengo tem elenco suficiente pra poupar jogadores e ganhar do Central Córdoba no Maracanã. Certo, certo.
Mas assim, eu vi muita gente no começo do ano, quando foi alinhado entre Felipe Luiz e diretoria, de que o principal objetivo do Flamengo do ano era o Campeonato Brasileiro. A gente já tá chancelado aqui, que é muito difícil, praticamente impossível algum time lutar nas três frentes, Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão, e ganhar os três ou lutar pelos três até o final. Muito difícil. Ainda mais esse ano comparada para Super Mundial, vai ter um mês aí de viagem, enfim, muito difícil, muito difícil. Cara, nos outros anos, a gente via a maioria dos times poupando no Brasileiro pra jogar as competições de mata-mata. O Renato Gaúcho fez muito isso no Grêmio, o Abel Ferreira fez muito isso no Palmeiras. Quando o Renato Gaúcho tentou fazer isso no Flamengo, lá em 2022, né? 2022. 21. 21, né? Perdeu o final. 22 o Flamengo ganha. 2021. Foi muito criticado também, e ele era a postura que ele sempre adotou no Grêmio, foi muito criticado, porque não dá pra poupar no Brasileiro, tem que ir pra cima de tudo. Estourou o Flamengo todo de lesão e acabou não conquistando nem o Brasileiro e nem a Libertadores. Cara, eu acho que assim, se isso foi alinhado com a diretoria, tá claro, né? Eu acho que sim, o Flamengo tem que ganhar do Central Córdoba, mesmo poupando. Não foi time reserva, né? Poupou alguns titulares que estavam voltando de lesão, o Gerson tá voltando de lesão, o Wesley teve o desgaste lá da data FIFA ainda, jogou mais do que os outros, enfim. O Flamengo jogou mal, isso todo mundo sabe. Eu vi muita gente falando que o Flamengo teve controle no jogo no primeiro tempo, criou muitas oportunidades, eu não vi esse jogo. O Flamengo criou oportunidades, óbvio, mas é o Flamengo que vai criar oportunidades contra qualquer equipe, pela qualidade individual que tem. Mas criou bem menos coletivamente do que deveria contra o nível do adversário. Eu lembro de uma chegada do Juninho no primeiro tempo, que ele sai cara a cara e o goleiro faz a defesa. Uma outra do Bruno Henrique pela esquerda também. E, sinceramente, a do Bruno Henrique, o juiz marca pênalti, depois era a falta, que a cobrança de falta do Léo Pereira foi pra fora. Enfim, não vi esse volume todo de jogo que muita gente falou do Flamengo. Mas é isso, cara. Eu acho que se a prioridade é o Campeonato Brasileiro, é o que o Flamengo vai buscar. A torcida gostou, não vi muita gente criticando isso lá quando foi acordado, quando o Felipe Luiz falou isso em coletiva, de que a prioridade era o Brasileiro. Deveria ter sido abordado lá. Não foi, é isso. Mas acho que o Flamengo ainda vai classificar. É uma derrota impactante, porque a gente contava, eu principalmente falei aqui no vídeo da Libertadores, de que achava que o Flamengo, esse grupo era um grupo muito tranquilo, para o Flamengo ganhar 5 dos 6 jogos, vai. Acho que tirando o jogo contra a LDU, por causa da altitude, tá? É um jogo que o Flamengo poderia não ganhar ou empatar e tal, mas que o Flamengo poderia ganhar 5 de 6 jogos para fazer melhor campanha, para ter a chance de decidir em casa no mata-mata. Já é um baque muito forte essa derrota. O Palmeiras já ganhou as duas, apesar de não dar show, não convencer. O Palmeiras já chegou a 6 pontos. Se eu não me engano, o Libertad também chegou a 6 pontos, enfim. É um Flamengo que agora vai ter que, provavelmente, vencer lá na altitude contra a LDU para buscar essa melhor campanha, mas acho que tem tudo para se classificar, sem desespero, sem terra arrasada. Foi a segunda derrota do Felipe Luiz, né, se eu não me engano, enfim. Acontece, Libertadores é isso, né? A gente não vai sobrar, não adianta. A gente é muito melhor financeiramente, tecnicamente, os times brasileiros estão muito acima, estão chegando no mata-mata e vão chegar. E vão chegar. De novo, vamos ter ali a partir das quartas de final, vários confrontos brasileiros, vamos ter 3, 4 na semifinal, como tem sido nas últimas temporadas. Isso vai acontecer, mas não vai ganhar todos os jogos, não vai passar o carro, tem muita coisa ainda. A Libertadores é muito diferente, cara, é um estilo de jogo muito diferente. A gente viu o Botafogo lá muito melhor do que a Laú, perdeu o jogo por 1-0, muito melhor do que o Carabobo, sofreu. O São Paulo foi lá, sofreu contra o Tajeres, mas ganhou o jogo. O Flamengo foi lá, sofreu contra o Deportivo Táchira, mas ganhou o jogo. Às vezes vai sofrer, vai ganhar, às vezes vai sofrer, vai perder. Isso é a Libertadores. E eu vou falar já do São Paulo também, mas enfim, sem terra arrasada no Flamengo. Dito isso, a torcida precisa entender que foi acordado entre treinador e diretoria que a prioridade é o brasileiro. Infelizmente, no nosso calendário, a gente tem que escolher, não tem jeito. Enfim. E ontem assisti 3 partidas. Fluminense e São José pela Sul-Americana, Inter e Atlético Nacional pela Libertadores, São Paulo e Alianza Lima pela Libertadores. Cara, o Fluminense eu vou passar rapidamente, tá? Eu falei, teve texto lá no Cariocast, teve vídeo lá no Cariocast também. Time reserva, o Renato botou os caras em campo pra testar. O Renato não participou da montagem desse elenco. O Renato não teve tempo pra treinar com esses caras. Ele mesmo falou isso na coletiva depois, de que a ideia de botar o time reserva foi justamente pra observar os caras de perto. E, cara, eu queria destacar aqui, Everaldo fez uma boa partida, Serna fez uma ótima partida, Facundo Bernal no meio campo também, pra mim foram os 3 principais destaques desse time reserva do Fluminense.
Goleou. O time do São José é realmente muito ruim, é muito difícil a gente, pra torcida, né, se iludir, se empolgar com essa vitória, mas é muito difícil a gente avaliar o nível que tá o Fluminense só por essa partida, mas pelo menos agora existe uma luz no fim do túnel, coisa que com o Mano não parecia ter. Os jogadores parecem revigorados, os caras parecem estar com tesão de jogar, isso aí o Renato Gaúcho faz como ninguém. Assim, era um elenco que tava com a autoestima muito embaixo por causa do Mano, e pegaram um treinador que faz isso como ninguém, assim, então é do 8 pro 80 muito rápido. Você vê claramente que os caras parecem, né, estar mais leves, mais felizes pra jogar. E, enfim, goleou, fez o que tinha que fazer. Pegou um time muito fraco, passou o carro, é isso. Jogadores aproveitaram as oportunidades pra mostrar pro treinador. E agora, cara, é trabalhar e ver, mas pelo menos foi o que eu falei. Eu acho que a melhor coisa é essa expectativa que a torcida do Fluminense voltou a ter, coisa que não estava tendo com o Mano. Sobre Libertadores, Inter e Atlético Nacional. Cara, eu falei muito aqui, eu não lembro se ainda na época dos estaduais, acho que eu cheguei a fazer um vídeo aqui sobre isso, que esse Inter não me empolgava. Tô começando a mudar de ideia, mas ainda não me convenceu 100%, tá? Eu acho um time... Sobre o jogo, tá? Não foi um show do Inter, apesar do 3-0 com hat-trick de Alan Patrick, que jogador. Meu Deus, joga demais, joga demais. Sou muito fã do Alan Patrick, mas foram assim... foi um primeiro tempo que eu esperava, um jogo de maneira geral, que eu esperava até mais controle do Inter. Primeiro tempo, o Inter não criou muito, não criou muitas coisas. Teve uma chegada do Wesley pela direita, que a gente pode destacar, algumas boas escapadas do Carboneiro pela esquerda. Mas, enfim, esperava um pouquinho mais de controle. E no segundo tempo, num pênalti que pra mim não foi, tá? Eu não achei pênalti do zagueiro em cima do Wesley. Pra mim, tem o toque, mas o zagueiro tira a bola. Se não puder encostar no atacante dentro da área, acabou. Mas, enfim, não vou ficar entrando nessa polêmica aqui. Pra mim não foi pênalti. O juizão deu pênalti em cima do Wesley, Alan Patrick bateu 1-0. E, cara, e ali, sinceramente, eu fui um pouco surpreendido, porque depois do 1-0 o Atlético Nacional começa a mandar no jogo. Mandar. Eu esqueci o nome do ponta direita lá, que foi até o destaque na primeira rodada. É um nome difícil de falar, não vou lembrar. Ele tava infernizando o lado esquerdo do Inter. Ele já tinha amarelado o Bernabéu no primeiro tempo e tava infernizando o ataque do Inter do lado direito. Jogando muito, e o Atlético Nacional indo pra cima, cruzando bola na área, escanteio, e o Inter tirando água do barco. Falei, cara, que é isso? Eu esperava muito mais controle do Inter, muito mais mesmo. O Roger mexe no time, coloca o Vitinho, mas logo no meio dessa pressão do Atlético Nacional, esse mesmo jogador dá um carrinho no Vitinho. Volto a repetir, pra mim não era pra cartão vermelho. O juiz dá a falta, dá cartão amarelo, o VAR chama pra revisar e acaba expulsando. Cara, era um lance que assim, foi com uma força a mais, beleza. Ele escorrega, mas não tem sola no tornozelo, não tem pé alto. Foi um carrinho de lado, enfim, não vejo elementos pra expulsar. O juizão foi no VAR, voltou com cartão vermelho e expulsou o atacante do Atlético Nacional, que era o melhor jogador do time. Aí ali realmente acabou. O Inter voltou para a partida, se assentou, começou a tocar a bola. Tem um outro pênalti em cima do Vitinho, esse muito bem marcado, mais um gol do Alan Patrick. E depois, no contra-ataque, o Inter com um a mais, o Atlético Nacional continuou tentando ir para cima da forma que dava. Num contra-ataque, 3-0, gol do Alan Patrick. Então, assim, foi uma vitória contundente, vitória importante pensando em classificação, já que o Bahia também venceu. Eu falei que quando saiu o sorteio, que para mim o grupo da morte era o do Fortaleza, não esse. Para mim, Inter e Bahia vão avançar até com certa tranquilidade. O time do Atlético Nacional me surpreendeu um pouco, é um time interessante, um time bom, mas não dá pra competir. Acho o Bahia e o Inter no nível bem acima. Pra mim vão chegar os dois já classificados para a última rodada, talvez ali só pensando em passar em primeiro ou em segundo. Mas eu esperava mais controle de jogo desse Inter. No jogo contra o Cruzeiro também, mais um 3-0 em casa contra um adversário, um time grande, mas também muito condicionado pela expulsão patética do zagueiro do Cruzeiro. Não vou entrar aqui de novo nessa polêmica, mas não dá. E o Inter venceu, muito condicionado pelo 3-0, tudo bem, mas eu ainda não consegui me convencer. Eu acho que o jogo contra o Flamengo foi o que mais me chamou a atenção. O jogo contra o Bahia, também na primeira rodada da Libertadores, foi um bom jogo. Ambos empatados, né? Empatou 2 jogos difíceis fora de casa, Flamengo e Bahia. Então, assim, isso me deu um certo convencimento. Não assisti o jogo contra o Cruzeiro, mas o jogo de ontem eu fui com uma expectativa um pouco maior para esse Inter, jogando dentro de casa, Libertadores, contra um adversário, por mais que qualificado, mas abaixo do Inter. E o desempenho do time, acho que o jogo ficou muito aberto em alguns momentos. O Antony fez uma defesa cara a cara com o jogador do Atlético Nacional quando o jogo ainda estava 0-0. O jogador, enfim, uma bola direta,
O jogador sai cara a cara com um pouquinho mais de qualidade, ele teria feito gol. Enfim, acho que o Inter tomou alguns sustos desnecessários na partida. Apesar de que eu falei que antes Libertadores é difícil, a gente não vai amassar, não vai passar o carro. Mas eu esperava um pouco mais de controle de jogo desse Internacional. E o São Paulo, nossa, São Paulo, cara, assim, o Zubeldia é um treinador demitido no cargo, né? Já tá muito claro de que ele não vai ficar. A gente já falou aqui sobre isso. Tá muito claro que ele não vai ficar, não tem mais clima, a torcida não aguenta mais. E quando já chega nessa situação é muito difícil você reverter. Mas o São Paulo fez um bom primeiro tempo, cara, bom primeiro tempo. E craque Neto, hein? Pra quem não tá ligado, o craque Neto ontem fez um programa falando sobre a esqueci o nome, da harmonização facial do Ferreirinha. E o craque Neto me falou que se o Ferreirinha fizesse 10 gols no ano, ele ia apresentar o programa de Tanguinha ontem. E de noite o Ferreirinha fez 2 gols na Libertadores contra o Alianza Lima. Mas falando sobre o jogo, o São Paulo fez um bom primeiro tempo, criando bastante oportunidade, toda hora chegando com perigo. O Alianza Lima pouco ofereceu perigo ao gol do Rafael na primeira etapa. E o São Paulo foi muito bem recompensado com os 2 gols. Uma jogada individual do Ferreirinha, que eu acho um ótimo jogador, tá? Eu gosto do atleta. No mano a mano, ele vai pro X1, faz uma jogada sozinho ali pela esquerda, bate meio sem ângulo, faz 1-0. Depois, num cruzamento do Marcos Antônio pela esquerda também, o Ferreirinha aparece sozinho dentro da área e faz o gol de cabeça. Então o São Paulo vai pro intervalo com 2-0, tranquilo, parecia um jogo, aquele jogo para aliviar, para dar confiança, pra torcida curtir, comemorar. Time jogando bem, o resultado tava feito, 2-0, a Alianza Lima pouco chegou no gol do Rafael. E, cara, e no segundo tempo, o Zubeldia tira o Ferreirinha, ele sai muito aplaudido, e depois disso parece que o time do São Paulo morreu. Assim, acabou a válvula de escape do time, não tinha mais contra-ataque, não tinha mais nada. E o Alianza Lima acha um gol, não tava bem no jogo, assim, o jogo tava mais equilibrado, o São Paulo apenas administrando ali. Que eu acho loucura, tá? Um 2-0 contra um adversário fraco dentro de casa, Libertadores. Seu time impressionado, um jogo pra golear, pra sair dali com a alma lavada, eu senti. Não sei se por opção ou se era o que tinha. São Paulo muito tentando controlar o jogo, toma o gol ali meio do nada, numa tabela. E depois que toma o gol, o São Paulo desmorona. O Alianza Lima cresce na partida, cresce no jogo. E vai jogando bola pra dentro da área, aquele volume de jogo, vai chegando. E num desses cruzamentos, o jogador do Alianza Lima acerta uma bicicleta ali, uma meia bicicleta, uma puxeta, um voleio, como você preferir chamar, e faz o gol. E aí volta aquele senso de urgência, o São Paulo vai pra cima, bota atacante, entrou o André Silva, entrou o Matheus Alves também, mais um atacante. Enfim, ele bota André Silva, Calleri, bota o Cedric também. Eu imaginei, falei, agora o São Paulo vai abusar dos cruzamentos pra dentro da área, e nem isso o São Paulo conseguiu fazer. Assim, não teve pressão, não teve aquele todo mundo dentro da área com 2 centroavantes, o André Silva que é um cara muito bom no jogo aéreo. Não teve, o São Paulo não conseguiu fazer essa pressão. Até tentava ali no campo de ataque e tal, mas não teve aquele volume de jogo e tal. E no finalzinho, ali, nas últimas bolas, o Calleri ainda acerta uma bola na forquilha, né, na trave, no travessão ali. E um desses cruzamentos para dentro da área, a zaga afasta mal, um bate-rebate ali, o Calleri acerta de primeira, a bola vai na trave. Tem essa questão do azar também que o São Paulo tá. Mas enfim, primeiro tempo muito bom, muito bom. Gostei do primeiro tempo do São Paulo, saiu com 2-0 merecido no placar. Mas depois tira essa válvula de escape, chama o Alianza Lima pro seu jogo, tenta controlar e administrar o resultado cedo demais, na minha opinião, e acaba tomando um empate. Parece que, não sei se eu vi, não sei se o Zubeldia vai cair, já caiu. Tô gravando esse vídeo aqui meio-dia, não sei. Mas eu acho que a situação já tá insustentável, é a pior coisa que tem. Treinador que já tá demitido no cargo, assim, a receita pro fracasso é isso. Mas é isso, rapaziada, esses foram os jogos que eu assisti essa semana, valeu? Eu vou tentar fazer isso aqui todas as rodadas da Libertadores. Eu gosto muito, eu tento ali assistir 2 jogos ao mesmo tempo. 3 já é demais, fica um pouquinho mais pesado. Mas enfim, vamos para mais uma rodada de Campeonato Brasileiro aí. E vamos embora. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu comentário aqui embaixo, pô, vamos trocar aquela ideia. Deixa qual jogo você assistiu, o que você achou, discorda, concorda de mim? Vamos trocar ideia, tranquilo. Compartilha o vídeo com geral, deixa o like, se inscreve no canal e tamo junto, valeu!